Moçambique é a alma vibrante da costa leste da África, uma nação que se estende por 2.500 km ao longo do Oceano Índico. É um país de beleza natural surpreendente, uma terra de praias de areia branca cercadas por palmeiras, dunas mergulhando em águas azul turquesa e alguns dos recifes de corais mais intocados e biologicamente diversos do planeta. Mas Moçambique é muito mais do que suas praias, é um país forjado na resiliência. Sua história é uma das mais trágicas do continente, uma longa e amarga luta pela independência de Portugal, imediatamente seguida por uma devastadora guerra civil que durou quase 2 décadas. Hoje, Moçambique é um símbolo de renascimento. Sua cultura é uma mistura única e inebriante de influências bantu, árabes, indianas e, acima de tudo, portuguesas, uma fusão luso-africana sentida em sua arquitetura, música e culinária de renome mundial. É um país que se reconstrói com uma energia palpável, impulsionado pelo ritmo contagiante da marraventae, a promessa infinita de suas águas azuis. Dale gosta, inscrever-se e compartilhe. Vamos começar. A geografia de Moçambique é quase inteiramente dominada pelo Oceano Índico. Seu longo litoral define a economia, a cultura e a vida cotidiana do país. Esta costa é geograficamente dividida em 2 partes distintas. O sul, da capital Maputo à província de Inhambane, é conhecido por suas longas praias de areia, baías abrigadas e dunas de areia gigantes. Aquí você encontrará os destinos turísticos mais desenvolvidos como Gosto e Vilancula. O norte do país, acima do rio Zambeze, é mais remoto, menos desenvolvido e abriga os recifes de corais mais espetaculares, pontilhados por centenas de ilhas. O maior tesouro costeiro do país é o arquipélago de Bazaruto. Localizado na costa de Vilanculos, este é o parque nacional marinho mais famoso de Moçambique. É um grupo de 5 ilhas principais formadas por dunas de areia gigantes e antigas, criando uma paisagem surreal, onde dunas douradas encontram um mar de vários tons de azul e turquesa. É acessado em daos, os tradicionais barcos à vela de madeira com velas latinas que navegam nessas águas há séculos, um legado do comércio árabe. O arquipélago é um paraíso para mergulho com snorkel e com cilindro, e um dos últimos santuários para os dugongo, vaca marinha, uma criatura tímida e ameaçada de extinção. Mais a norte, na província de Cabo Delgado, situa-se a Arquipélago das Quirimbas. Este é um parque nacional ainda mais remoto, uma cadeia de 32 ilhas de corais, muitas delas completamente deshabitadas. É um destino de luxo rústico e mergulho de classe mundial, onde história e natureza se fundem. A ilha principal, Ibo, é uma cápsula do tempo, com antigas fortalezas portuguesas e mansões em ruínas cobertas de vegetação. Longe da costa, o interior de Moçambique é uma vasta planície que se eleva até planaltos no oeste. O país está dividido pelos poderosos rios Zambeze, que flui da Zâmbia e do Zimbábue para o oceano. No coração geográfico do país, no centro do Vale do Rift Africano, encontra-se o Parque Nacional Gorongosa. Antes da guerra, Gorongosa era considerado um dos parques de vida selvagem mais espetaculares da África, a par do Serengeti, famoso pelos seus vastos rebanhos de búfalos e leões. A guerra civil dizimou o parque. O parque se tornou um campo de batalha e a vida selvagem foi destruída para alimentar os soldados e financiar o conflito. Hoje, Gorongosa é o local de um dos projetos de restauração da vida selvagem mais ambiciosos e bem-sucedidos do continente. Com um investimento filantrópico significativo, o parque está sendo reflorestado e seus ecossistemas restaurados, tornando-se um símbolo da esperança e resiliência de Moçambique. Moçambique é um caldeirão fascinante onde África, Europa e Ásia se encontraram, comercializaram e se misturaram por mais de 1000 anos. As influências árabes e suahilis são fortes no norte, mas a identidade nacional moderna é definida pelo legado luso-africano, um produto de quase 500 anos de colonização portuguesa. Moçambique é o único país de língua portuguesa da região, fato que o distingue culturalmente de todos os seus vizinhos. O coração pulsante da cultura moçambicana é a sua música. O marraventa é o estilo nacional de música e dança. Nascido nos subúrbios de Maputo nas décadas de 1940 e 1950, fundiu ritmos africanos locais, como mágica, como instrumentação portuguesa e estilos lounge, bem como influências pop ocidentais. É uma música de guitarra alegre, energética e profundamente dançante, cujas letras geralmente contêm comentários sociais e humor. É a trilha sonora da vida urbana. A influência portuguesa é omnipresente, especialmente na capital, Maputo. A cidade tem um clima tipicamente mediterrâneo, com largas avenidas ladeadas por jacarandás e acácias vermelhas, além de uma vibrante cultura de cafés nas calçadas. A arquitetura é uma mistura impressionante dos estilos Art Deco e Bauhaus de meados do século, juntamente com estruturas icónicas como a Estação Ferroviária de Maputo, uma obra-prima de ferro forjado verde e branco frequentemente atribuída, embora sem provas, a Gustave Eiffel ou a um de seus discípulos. No norte do país, a cidade de Maconde, que vive no Planalto de Moeda, é famoso por sua arte extraordinária. Eles são mestres da escultura em madeira, criando esculturas complexas em ébano pesado, madeira preta.
Súas obras frecuentemente retratan diabo ou espíritus en formas abstratas, complexas e interconectadas que son altamente valorizadas no mundo da arte africana. A peza de vestuario máis visível e importante para as mulleres mozambicanas é o capulana. Son tecidos de algodão de cores vivas, estampados con deseños vibrantes e complexos. A capulana é uma peça de roupa incrivelmente versátil. É usada como saia, como turbante, para amarrar o bebê nas costas da mãe ou enrolada em um círculo. Estou aqui. Queda para carregar cargas pesadas na cabeça. É um símbolo da identidade feminina e os designs geralmente comemoram eventos históricos ou transmitem mensagens sociais. A vida em Moçambique é regida por um ritmo relaxado, encapsulado na palavra portuguesa devagar. Devagar. Pontualidade não é uma virtude estrita. Relações humanas e socialização têm prioridade. Hospitalidade é essencial. Os cumprimentos são longos, genuínos e uma parte essencial de qualquer interação. E comida ou bebida são sempre oferecidas ao visitante. Mais do que um costume, o unido é uma necessidade culinária. Este molho picante, feito de uma pequena e potente pimenta de pássaro africana, alho, limão e azeite, foi aperfeiçoado pelos portugueses em Moçambique e agora é famoso no mundo todo, por meio de redes como a Nandos. Em Moçambique, uma garrafa de piripiri caseiro está em cada mesa. Curta, inscreva-se e compartilhe. Este molho é a estrela da culinária moçambicana, uma das mais celebradas e deliciosas da África, graças à fusão perfeita de sabores portugueses e ingredientes locais do Oceano Índico. O prato mais famoso é o camarões, gambas, al piripiri. São camarões gigantes do Oceano Índico, geralmente do tamanho de uma mão, grelhados no carvão e generosamente cobertos com molho picante de alho e limão. Outro prato de fama semelhante é o galinha, polo, zambesiana. Originário da região do rio Zambeze, este frango é marinado em uma mistura de leite de coco, limão, alho e piripiri e depois assado lentamente na brasa, criando um prato macio, defumado e exótico. Mas o verdadeiro prato nacional, a comida reconfortante consumida em todo o país, é o porta. É um prato único e delicioso feito de folhas novas e tenras de mandioca, que são socadas em um pilão e depois cocidas lentamente por horas em leite de coco, geralmente com a adição de amendoim moído para engrossar e às vezes com a adição de frutos do mar como caranguejo ou camarão. A herança portuguesa também é evidente na qualidade do pão. Em quase todas as esquinas da cidade, você pode comprar um pão fresco, um pãozinho crocante perfeito para sanduíches ou para mergulhar em molhos. A principal atração turística de Moçambique é o seu litoral. Ele é arquipélago de Bazarutoé, o destino estrela, um paraíso para casais em lua de mel e entusiastas do mergulho. É acessado em fecharó de lancha rápida da cidade costeira de Vilanculos. É um lugar para escalar dunas gigantes, mergulhar com snorkel em recifes rasos e procurar dugongos e tartarugas marinhas. Mais ao sul, o Praia do Tofoé, um destino de praia mais tranquilo e vibrante, conhecido como a capital mundial do tubarão-baleia. É um centro para mochileiros, surfistas e, mais importante, mergulhadores que vêm nadar com os tubarões-baleia, os maiores peixes do mundo, e as arraias-mantas gigantes que se reúnem na área. Para os amantes da história, Ilha de Moçambique, é um lugar imperdível. Esta pequena ilha, conectada ao continente por uma estreita ponte de 3 km, é patrimônio mundial da Unesco e uma cápsula do tempo da nação. Bradarelas foi a primeira capital de Moçambique e um importante posto comercial árabe e suahili, antes de se tornar a capital da África Oriental portuguesa por 400 anos. A ilha é dividida em duas: a cidade de Pedra, ao norte, com seus grandes e desbotados edifícios coloniais, igrejas e a imponente fortaleza de San Sebastián, lar da capela de Nossa Senhora do Baluarte, de 1522, a construção europeia mais antiga do hemisfério sul, e a cidade Macuti ao sul, um labirinto de cabanas tradicionais de palha. A capital Maputo é um dos destinos urbanos mais vibrantes e atraentes da África. É uma cidade para explorar a pé, admirando sua arquitetura única, apreciando seus cafés, visitando o mercado central, comprando artesanato na feira de artesanato e, à noite, mergulhando em sua lendária cena musical, com clubes de jazz e marrabenta. Finalmente, para uma experiência de vida selvagem que seja ao mesmo tempo um safari e uma lição de conservação, o Parque Nacional Gorongosaé Incomparável. Os visitantes podem testemunhar a recuperação milagrosa do parque, fazer safaris para ver leões, elefantes e uma incrível vida de pássaros, e saber que sua visita contribui diretamente para um dos maiores esforços de restauração do nosso tempo. Moçambique tem várias características únicas. São bandeira nacional a única bandeira soberana do mundo que apresenta uma arma de fogo moderna, um fuzil de assalto AK-47 sobreposto a um livro e uma enxada. Este símbolo representa a luta pela independência, o livro para a educação, a enxada para a agricultura e o rifle para a defesa. O primeiro presidente do país após a independência, Samora Machel, foi um líder carismático e uma figura-chave na luta contra o apartheid na vizinha África do Sul.
Ele morreu em 1986 em um misterioso acidente de avião na fronteira com a África do Sul, um evento que continua sendo motivo de controvérsia. O país compartilha a Lago Nyasa, conhecido internacionalmente como Lago Malawi, com Malawi e Tanzânia. É um dos grandes lagos africanos e a costa moçambicana é a menos desenvolvida e mais intocada, oferecendo águas cristalinas para passeios de caiaque e mergulho em água doce. Economicamente, Moçambique já foi o maior produtor de castanha de caju, castanhas de caju, del mundo. Embora a indústria tenha entrado em colapso após a Guerra Civil, ela continua sendo um importante produto de exportação. Esta Guerra Civil, 1977-1992, foi um dos conflitos mais brutais da Guerra Fria, colocando o governo socialista da Frelimo contra os rebeldes da Renamo, apoiados pela África do Sul e Rodésia. Destruiu a infraestrutura do país e matou quase 1 milhão de pessoas. A paz de 1992 foi duradoura. E a recuperação do país, embora lenta e repleta de desafios, foi notável. Moçambique é um país de beleza crua e inesquecível e de energia cultural contagiante. É, acima de tudo, um testemunho da resiliência do espírito humano. Suas praias, dunas e recifes rivalizam com os melhores destinos tropicais do mundo, mas é sua cultura única, aquela mistura suave de ritmos africanos e sabores portugueses, que a torna verdadeiramente especial. É um destino para aventureiros, mergulhadores, historiadores e qualquer pessoa que procure um canto do paraíso africano que ainda pareça autêntico, vibrante e em reconstrução. Curta, inscreva-se e compartilhe. Até a próxima!